E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu me chamo Rudinei e eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês sobre o que rende mais, fundos imobiliários, ações ou renda fixa. E a principal dúvida aqui é se vale a pena investir em fundos imobiliários com uma taxa Selic de quase 1% ao mês. A gente sabe que a nossa taxa Selic está atualmente em 13,75%, então muitos investidores têm dúvida se devem investir na renda fixa, na taxa Selic, ou em fundos imobiliários. E a gente vai ver isso hoje. Eu trouxe um gráfico aqui muito interessante dos últimos 11 anos, qual foi a rentabilidade aí de 4 índices, Índice IPCA, índice FIX, índice Bovespa e também o CDI. Então hoje a gente vai tirar aí essa dúvida se vale a pena ou não investir em fundos imobiliários ou se é melhor aí estar investindo na renda fixa. Mas antes, eu já quero pedir que você se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito, e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E se esse vídeo te ajudar, se ele tirar suas dúvidas, responder aí as suas perguntas, eu peço que você deixe o seu like, para me ajudar a fazer com que esse canal cresça cada vez mais, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui então o vídeo de hoje. Qual tipo de investimento trouxe mais retorno? Fundos imobiliários, ações ou renda fixa? Eu trouxe dois exemplos aqui de fundos imobiliários. Como eu disse, a principal dúvida é se você deve investir em fundos imobiliários ou renda fixa. Qual tem a maior rentabilidade agora que temos uma renda fixa pagando muito bem? Então eu trouxe dois exemplos aqui de fundos imobiliários e depois eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês. O primeiro é o MXRF11, que está com dividend yield atual de 1,07%, mas se a gente pegar os últimos 12 meses, ele pagou 11,46%. Dividindo isso por 12, a gente tem um total de 0,95% ao mês nos últimos 12 meses. Então ele rendeu abaixo de 1% nos últimos 12 meses. Outro fundo que eu trouxe aqui é o VISC11, ele é um fundo de tijolo. O MXRF é um fundo de papel e o VISC11 é um fundo de tijolo que investe em shoppings. O dividend yield atual está em 0,64% e nos últimos 12 meses ele entregou 7,20%. Dividindo isso por 12, a gente tem 0,6% ao mês. Olhando assim, parece que foi muito abaixo da renda fixa. Mas não é bem assim. Agora eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês e vou explicar ele bem certinho. Aqui a gente tem o desempenho histórico, como eu disse, do CDI, Ibovespa, IFIX e o IPCA. O CDI é basicamente a nossa taxa de juros, A taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, ela está em 13,75%, mas o CDI ele fica em 13,65%. Então é basicamente a mesma coisa que a Selic. Temos aqui também o índice Bovespa, que é o índice das ações aqui do Brasil, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o IPCA, que é a nossa taxa de juros. Esse gráfico aqui, ele mostra o exemplo a simulação do investimento de R$100 em janeiro de 2011, em cada um desses 4 índices, até setembro de 2022. Então são mais de 11 anos aí de desempenho aí dos 4 índices. Vamos começar aqui então pelo que rendeu menos, que foi o Ibovespa. Por incrível que pareça, nesses últimos 11 anos o Ibovespa perdeu até mesmo para o IPCA. Ficando aqui, se você tivesse investido R$100 no Ibovespa, em janeiro de 2011, você teria em setembro de 2022 pouco mais ali de R$150, em torno de R$160 mais ou menos. O segundo aqui foi o IPCA. Se você tivesse investido R$100 no IPCA em janeiro de 2011, você teria R$200 aqui em setembro de 2022. Então o IPCA ganhou aí até mesmo do Ibovespa nesse período. O terceiro colocado aqui foi o CDI, que seria basicamente a nossa taxa de juros. Você que tem dúvida aí quanto à Selic e os fundos imobiliários, o CDI rendeu menos que os fundos imobiliários. Se você tivesse investido R$100 em janeiro de 2011 no CDI, você teria aqui aproximadamente R$270, R$275 mais ou menos. E se esses R$100 tivessem sido investidos no IFIX, ele teria aqui, em setembro de 2022, R$300. Então, pessoal, esse gráfico aqui ele exemplifica muito bem. Cada ativo é diferente. A gente não pode comparar uma taxa Selic com a rentabilidade dos fundos imobiliários. O mais próximo que a gente pode comparar são os fundos imobiliários com o IPCA de longo prazo. Aí a gente consegue ter ali uma coisa mais aproximada, mas geralmente os fundos imobiliários ainda assim têm um prêmio de risco em cima, porque afinal ele é renda variável, então ele tem que render mais do que um IPCA, que é um título seguro para a gente estar investindo ali na renda fixa. É claro que temos fundos imobiliários que estão
com a rentabilidade abaixo, sim, até mesmo do CDI, mas a gente tem que classificar aqui os melhores fundos, a gente tem que entender o risco que cada fundo tem. Por exemplo, um fundo como o KNRI11, ele tem uma rentabilidade um pouco mais baixa que os seus concorrentes, né, que os outros fundos ali do mesmo segmento. Mas ele é um fundo com muito pouco risco, ele é um fundo com ativos muito bons e muito bem localizados. Por isso ele tem uma rentabilidade um pouco menor. Também temos fundos de tijolo entregando uma rentabilidade muito maior e a gente tem que selecionar muito bem os fundos imobiliários. Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar na descrição, de como você analisar um fundo imobiliário da forma correta. Aí sim você vai conseguir encontrar fundos que tenham uma boa rentabilidade e que tenham um bom risco e retorno aí nesse pacote para você não correr risco demais para conseguir uma rentabilidade muito alta. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida ou pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.